Seguindo, agora a gente vai falar de um grande tema na medicina interna e na terapia intensiva, que é o derrame pleural. E derrame pleural na UTI, tá certo? Por quê? Porque isso aqui é muito cobrado mesmo nas provas de clínica médica, nos concursos de medicina intensiva, nos concursos que a gente vê por aí. E na prática clínica, você vai ver seu paciente quase sempre tem um derrame pleural, seu paciente grave. Especialmente aquele que já está no hospital há algum tempo. Então, preste atenção. Como que a gente vai atuar frente a isso? Tá certo, pessoal? Vamos lá, então? Derrame pleural na UTI. Bem, o espaço pleural a gente já falou, costuma ter de 5 a 10 ml de líquido seroso entre as pleuras visceral e parietal, e costuma ser um espaço virtual, não costuma ali ter nem ar, que é o pneumotórax, e muito menos nem tanto líquido em excesso, tá certo? A gente sabe que esses 5 a 10 ml de líquido estão ali basicamente para lubrificar o deslizamento entre as pleuras e manter aquele ambiente de pressão intratorácica negativa, né? O que acontece? Os linfáticos subpleurais, eles são importantes e necessários para a remoção desse líquido pleural. Logo, qualquer alteração no excesso de produção de líquido pleural ou insuficiência na sua remoção vai levar ao surgimento do derrame pleural. É assim que a gente raciocina. Então, ou está produzindo demais ou está drenando de menos. Bem, como a gente já falou, esse espaço pleural ele tem uma pressão negativa entre 3 e 5 centímetros d'água, né? Os derrames pleurais eles podem ser exudativos ou transudativos, que é onde que a gente vai basicamente trabalhar quando se drena esse derrame, tá certo? Os derrames exudativos eles costumam ser secundários a quadros inflamatórios e os transudativos são geralmente fatores de circunstâncias sistêmicas, hidrostáticas ou redução da pressão oncótica, correto? Vamos seguir então? Então, quais são as causas de derrame pleural? Bem, na literatura, quando a gente vai procurar, na literatura americana, as principais causas são insuficiência cardíaca, pneumonias e neoplasias. Então, nos Estados Unidos, é essa a frequência de referência em relação a derrame pleural do paciente internado. Primeiro insuficiência cardíaca, depois pneumonia, depois neoplasias. No Brasil, a gente tem que lembrar sempre da tuberculose pleural como uma grande causadora de derrames pleurais patológicos, certo? Tá certo? E em pacientes com mais de 50 anos, a gente tem que sempre lembrar que as neoplasias ganham muito em importância. E depois vem o derrame pleural parapneumônico, que a gente vai falar sobre isso depois. Outras causas de derrame pleural pode ser cirrose, TEP, infecções virais, pós-operatório de cirurgia cardíaca. Todos esses costumam cursar, ou podem cursar, digamos assim, que é melhor, com derrame pleural. Bem, aqui eu trago todas as causas de mecanismos, né, de derrame pleural, o aumento da produção do líquido pleural. Então, a gente tem aumento do líquido intersticial do pulmão na insuficiência cardíaca, pneumonia, embolia pulmonar, aumento da permeabilidade capilar pleural no câncer, tuberculose e outras doenças inflamatórias. A gente pode ter aumento da pressão capilar da pleura, né, na insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar. A gente pode ter redução da pressão intrapleural, no caso das atelectasias. A atelectasia causa de derrame pleural. Ou encarceramento pulmonar. A gente pode ter redução da pressão oncótica em casos de hipoalbuminemia, né? A gente pode ter ali aumento do fluido peritoneal transudando, fazendo derrame pleural, no caso da cirrose, diálise peritoneal, síndrome de Mengs. A gente pode ter também a ruptura do duto torácico, causando quilotórax, e a ruptura de vasos intratorácicos, causando hemotórax. Em relação à redução da produção do líquido pleural, a gente pode ter obstrução da drenagem linfática nas neoplasias e aumento da pressão intravascular sistêmica, insuficiência cardíaca também e síndrome da via cava superior. Identificação do derrame pleural. Então, a gente vai avaliar a história desse paciente, quais são os achados clínicos, os sintomas e os exames de imagem. No raio-x de tórax convencional, a gente consegue flagrar derrames pleurais que costumam ter mais de 200 ml de líquido acumulado. Derrames menores a gente consegue até flagrar no decúbito Laurel, pega derrames de 50 ml, mas em paciente grave, internado, quase a gente não consegue fazer esse tipo de decúbito, né? O padrão bilateral pode ser unilateral maciço ou derrame pleural loculado. Bilateral a gente costuma pensar em doenças sistêmicas como insuficiência cardíaca.
loculações, a gente vai pensar em empiema, tuberculose e hemotórax. E derrames gigantes, a gente vai pensar em malignidade e parapneumônia. Aqui eu trago uma radiografia de tórax, né, em que a gente percebe uma hipotransparência na base direita, com nível que é um derrame pleural moderado à direita, que a gente não sabe o que é ainda. Na ultrassonografia de pulmão, presta atenção, ultrassonografia é muito importante para a gente. Então, atenção aqui que a gente falou de ultrassonografia nas 3 aulas. Ela é muito melhor para quantificar o volume à beira-leito daquele derrame pleural. O seu diagnóstico, ela pode até indicar se tem estigmas de exudato ou transudato. Por exemplo, no exudato, a gente pode ter materiais fibrinosos, que a gente pode ter no sobrenadante do líquido pleural, que ficam refringentes à ultrassonografia. A gente pode ter septações, tudo isso pode indicar o quê? Um derrame pleural exudativo. Além disso, a gente pode avaliar também o espessamento, a refringência da pleura, que vai indicar que essa pleura está mais inflamada, né? Pode avaliar até a consolidação adjacente, ou seja, do pulmão consolidado, gerando derrame pleural. Talvez um derrame pleural parapneumônico ou atelectasia, por exemplo. Tudo isso eu consigo ver no ultrassom. E ela, além de dar o diagnóstico, ela facilita no procedimento de toracocentese, biópsia e drenagem. Quais são os padrões, né? Geralmente a gente vê o padrão D, que é padrão de derrame. O padrão D é por isso. Então, o derrame pleural é a imagem hipoecogênica ou anecoica, né? Ela tem a presença de traves fibrosas, pode sugerir o exudato, né? No modo M, a gente tem o tal do sinal do sinusoide, que é bem característico. Se esse derrame pleural tiver mais que 3 centímetros entre a pleura visceral e a caixa torácica, sugere que esse derrame tenha mais que 500 ml, ou seja, um derrame volumoso. E se tiver debris ou refringência, ou presença até mesmo de traves fibrosas, a ultrassonografia, isso sugere exudato. A gente tem também o famoso sinal da água viva, tá certo? A gente vai mostrar, ou o sinal da bandeira, a mesma coisa. Então aqui a gente tem a radiografia de tórax de um pacientezinho meu, com essa síndrome do hemitórax opaco à direita, tá certo? Ficou-se na dúvida se era uma atelectasia, se era uma grande massa, ou se era o quê? Um derrame pleural. É claro, a gente tende a pensar em derrame pleural. E aí a gente submeteu esse paciente a uma ultrassonografia de pulmão, tá certo? E viu justamente essa conformidade aqui. Esse líquido hipoecogênico, né, encarcerando o pulmão, encarcerando não, mas delimitando as estruturas pulmonares, e o pulmãozinho aqui mais colabado por dentro da caixa torácica. Muito específico de derrame pleural. Se a gente aplicar o modo M naquela imagem, a gente vê essa famosa estrutura aqui, que é a estrutura do sinusoide, que é basicamente, no modo M, a gente vê a refringência da pleura ao longo do tempo, a coluna d'água ao longo do tempo, e o pulmão na inspiração e expiração ao longo do tempo. Então, esse é o famoso sinal do sinusoide, certo, pessoal? E o POCUS, né, ultrassom beira-leito, é muito importante para a avaliação dos fluidos pleurais, do derrame pleural, né? Basicamente, se a gente tiver um derrame pleural com mais de 1,5 ou 2 centímetros, ele vai te indicar o quê? Ele vai te indicar a toracocentese, pelo menos o diagnóstico desse paciente, né? E quando fazer, então, como é que fazer esse diagnóstico etiológico? Na toracocentese, a gente vai tentar sempre que tiver um derrame pleural novo no laurel ou ali na ultrassonografia de tórax, como a gente viu, maior do que 1,5 cm, né? Na emergência, a gente tem que evacuar esse pulmão na insuficiência respiratória aguda. Agora, lembrar, drenar volumes muito agudamente, com mais de 1.500 ml, pode ocorrer o risco de reexpansão e edema de reexpansão pulmonar. Ou seja, o paciente tem lá um grande derrame pleural, você submete ele à toracocentese e evacua esse derrame pleural muito rápido, e se for mais do que 1.000 ou 1.500 ml, esse pulmão, na hora que reexpandir, vai cursar com edema pulmonar. E o paciente pode ter até piora dos seus sintomas. Tá? Em relação à toracocentese, esse raio-x de tórax pode não ser necessário no pós-procedimento. Aspecto do líquido pleural. Então, fiz a toracocentese e vou avaliar esse líquido de forma macroscópica. Depois eu vou avaliar se esse paciente tem um transudato ou exudato, geralmente pelos critérios de Light, de 1972.
uma dica muito importante em relação aos critérios de Light, pessoal, é a seguinte: apesar de ser o padrão até hoje para avaliação entre exudato e transudato, elas erroneamente podem classificar o transudato como exudato em até 25% dos casos. Então, não é um critério sem possibilidade de erro. A gente tem que estudar melhor sempre esse paciente. Tá? Em relação à aparência macroscópica, a gente pode ter um derrame sanguinolento, um derrame turvo, um derrame marrom, preto, com restos alimentares, odor pútrido, esverdeado ou leitoso. Obviamente, o sanguinolento a gente vai pensar sempre em quê? Em hemotórax, neoplasias, TEP, tuberculose. No derrame turvo, a gente vai pensar em empiema ou até quilotórax. No derrame amarronzado, a gente vai pensar em abscesso amebiano. No preto, infecção por aspergilos, por melanoma, né, metástase no caso. Se tiver restos alimentares, aí é característica de ruptura exofágica. Né? Se tiver odor pútrido, a gente vai pensar em empiema, abscesso associado. Né? Se tiver esverdeado, pensar em fístula biliar, né, causando ali esse derrame pleural. Se tiver leitoso, geralmente a gente pensa em quilotórax ou pseudoquilotórax. E os critérios de Light? Os critérios de Light vocês vão avaliar basicamente 3 situações, que vão envolver ou o LDH ou a proteína. Né? E geralmente a gente vai parear a proteína da pleura com a proteína do sangue, ou a LDH da pleura e a LDH do sangue. Então vamos para o primeiro critério. Uma relação proteína pleural sobre proteína sérica menor do que 0,5 fala a favor de transudato. Uma relação LDH pleural sobre LDH sérica menor do que 0,6 fala também a favor de transudato. E o LDH do líquido pleural menor do que 2/3 do limite superior também fala a favor de transudato. Da mesma forma, se eu pegar uma proteína pleural sobre a proteína sérica maior do que 0,5, fala a favor de exudato. Ou se tiver mais do que 3 gramas de proteína, também é suficiente. Nem precisa de fazer a correlação. O LDH da pleura sobre o LDH sérico maior do que 0,6 também fala a favor de exudato. Perdão. E se o LDH pleural tiver maior ou igual a 2/3 do limite do LDH sérico, também fala a favor de transudato, de exudato, desculpa, ou se o LDH já estiver maior do que 200 no líquido pleural. Compreende? Muito bem. Mas uma dica importante aqui. Se o líquido pleural avaliado já tiver mais que 3 gramas de proteína, provavelmente é exudato. Se tiver colesterol no líquido pleural maior do que 45, também deve ser exudato e apresenta uma performance similar aos critérios de Light. Outra coisa que a gente pode avaliar é o derrame pleural na insuficiência cardíaca. Por quê? Lembra que eu falei que os critérios de Light eles podem categorizar erroneamente um derrame transudato e exudato em até 25% dos casos? Geralmente isso ocorre em pacientes com insuficiência cardíaca e uso de diurético. Então vamos ver como é que a gente faz esse diagnóstico no paciente com insuficiência cardíaca? Muito bem. A gente pode utilizar o gradiente proteína sérica pleural ou o gradiente albumina sérica pleural ou a dosagem pontual de NT para o BNP. Vamos a cada uma delas, tá, pessoal? O gradiente proteína sérica menos proteína pleural maior do que 3,1 fala a favor de ser transudato, ou seja, isso aí é por pressão hidrostática aumentada. Da mesma forma, da mesma tradução, o gradiente albumina sérica albumina pleural maior do que 1,2 pode também falar a favor de transudato. Ou se você pegar e dosar o NT para o BNP e ele tiver acima de 1.500 picogramas por ml, naquele líquido, ele fala a favor de transudato, tá certo? Então isso é importante aí na prática, tá? Mas o que eu faço com aquele líquido? Você vai ver critérios de Light? Não, você vai ver outras coisas. Então, geralmente se reserva de 50 a 60 ml do líquido pleural para análise, tá? Além do que você for tirar para o conforto do paciente. Para análise, geralmente 5 ml vai para bioquímica, ali para você ver proteína, glicose, LDH, pH, essas coisas mais. 20 ml para microbiologia, para a gente avaliar causas o quê? Infecciosas. E de 10 a 25 ml para citologia, seja ela oncótica ou citologia diferencial. Tá? O pH, a gente vai evitar o contato do fluido com o meio externo. Então, coletou e já roda. Para quê? Para aquele líquido não fica passando de um pote para outro e nada disso, não. Ele pode sofrer alterações do pH.
Nas culturas, a gente já colhe e já inocula nos balões de hemocultura à beira do leito, e no balão de hemocultura mesmo, tá? Para quê? Para evitar que aquele líquido fique ali há muito tempo sem ser o quê? Sem ser inoculado para crescimento. Isso aí pode dar alteração também, né? Outras coisas, além de LDH e proteína, que você pode solicitar, a gente já falou de pH, né? A gente pode solicitar glicose, ou seja, pH muito baixo, glicose muito baixa, geralmente fala a favor de infecções bacterianas e até mesmo tuberculose. Na suspeita de infecção, a gente pode pedir microscopia direta, né? Bacterioscopia, né? Avaliação de fungos, culturas, tá certo? Se neoplasia, a gente deve solicitar citologia oncótica, né? A gente deve solicitar também citologia diferencial, né? Citologia total diferencial, ou seja, ver qual a quantidade de neutrófilos, linfócitos, eosinófilos presentes. Se tiver suspeita de tuberculose, a gente vai pedir o ADA, né? A adenosina deaminase, que é acima de 40, é um corte bem sensível, bem específica para tuberculose, desculpa. A baciloscopia direto BAR pode ser solicitada, mas geralmente tem um nível de aproveitamento muito baixo, assim como a cultura de tuberculose também muito baixo. Mas o teste molecular GeneXpert para tuberculose no líquido pleural costuma ter uma sensibilidade bem alta, próximo a 100%. Outras coisas que a gente pode medir: amilase, colesterol e triglicerídeos, tá certo? Uma dica importante: coletar o LDH e a proteína do sangue, para fazer critério de Light, e da pleura ao mesmo tempo, né? Ou pelo menos no mesmo dia, para você ter ali um certo parâmetro para identificar isso. E aqui eu trago para vocês uma tabela com as causas de derrames pleurais exsudativos, né, em relação à diferença leucocitária. Então, se a gente tem predomínio de neutrófilos, a gente vai pensar num derrame pleural parapneumônico, numa SARA, ou até num TEP. Se a gente tem predomínio de linfócitos, a gente vai pensar em tuberculose e malignidade, geralmente. E se a gente tem predomínio de eosinófilos, a gente vai pensar em hemotórax, infecções parasitárias e fúngicas, tuberculose também pode acontecer, e reações a drogas, tá certo? Basicamente. Uma curiosidade em relação ao diagnóstico da tuberculose. Essa enzima lisocima, ela é uma enzima bacteriolítica que pode acontecer na decomposição de alguns leucócitos. Os níveis elevados dessa enzima, pessoal, elas podem ser encontradas no líquido pleural, especialmente se acometida esse líquido pleural por tuberculose ou um empiema. Olha que você fala, você pode usar isso para dar diagnóstico de empiema ou de tuberculose? Olha só, o diagnóstico de empiema vai te sair quase no olho, tá? Você vai olhar e vai ver que é um derrame tipo empiema. Agora, se você tem um derrame que você não sugere ser empiema e você dosa essa lisozima e ela vem acima de 50, é muito possível que seja uma tuberculose pleural. Claro que ela não é o método mais convencional para tal. A gente tem o ADA, a gente tem o GeneXpert, BAR Culturas, mas é de ser pensado também, tá? E uma dica muito importante para diagnóstico de tuberculose pleural é que a videotoracoscopia com biópsia, ela apresenta uma sensibilidade bem alta, ou seja, você mete uma câmera, olha onde que tem a lesão e biopsia ela, vai sair ali a lesão compatível com tuberculose. Alterações do líquido pleural. Em relação à bacterioscopia, não costuma ter também uma recuperação muito positiva, mas quando tem infecções comunitárias, as principais bactérias que são avaliadas e flagradas na bacterioscopia são os Streptococcus pneumoniae e viridans. Em relação a doenças derrames pleurais parapneumônicos associadas a pneumonias nosocomiais, a gente vai ter Staphylococcus MRSA, Enterococcus e Enterobactérias. A amilase no líquido pleural, ela pode acontecer em neoplasias, que é o mais comum, mas pode acontecer também em rupturas esofágicas e doença pancreática, tá? E os triglicérides, geralmente, quando a gente encontra em nível maior que 110 miligramas, a gente vai pensar em quilotórax, tá certo, pessoal? Atenção ao pH. pH menor do que 7,2 no líquido pleural, a gente vai pensar em tuberculose pleural, a gente vai pensar em ruptura de esôfago pela acidemia do estômago, a gente vai pensar em lúpus e artrite reumatoide, neoplasias, urinotórax, hemotórax, paragonomíase, que é uma doença infecciosa parasitária, e acidemia do sangue mesmo, e doenças infecciosas bacterianas. Aqui eu trago para você todos os diagnósticos diferenciais e alterações do líquido pleural em relação a cada causa. E aqui eu trago as causas de derrame pleural
transudativo versus exudativo e extratorácico. Muito importante a gente olhar também. E o derrame pleural, parapneumônico, pessoal. Então, o que é o derrame pleural parapneumônico? Ele é um derrame que cursa com exudato, né, em vigência de uma pneumonia. Geralmente ele tem um pH menor do que 7,2, uma glicose baixa, né, geralmente abaixo de 60. É a principal causa de derrame pleural inflamatório no mundo. Cursa com maior mortalidade e, quando tem infecção do líquido pleural, a gente chama de parapneumônico complicado. E de empiema, quando macroscopicamente a gente percebe o quê? Um derrame pleural purulento. Uma dica muito importante é infecções, derrame pleural parapneumônico secundária a proteus, ela pode ter um pH maior do que 7,2, ao contrário das outras etiologias bacterianas, tá certo? E as indicações para drenagem torácica no derrame pleural parapneumônico? A gente vai fazer em todos. Então vamos lá. Derrame pleural ocupando mais que a metade do hemitórax na radiografia? Faz. Derrame inoculado pela tomografia, ultrassom ou radiografia? Faz. Aspiração de pus na toracocentese? Faz. pH do líquido pleural menor que 7,2 ou glicose menor que 60? Faz. Identificação de micro-organismos na bacterioscopia ou cultura? Faz. Ausência de melhora clínica com antibiótico terapia isolada? Faz. Agora a gente vai falar um pouco de hemotórax. O hemotórax, a maioria das vezes, é traumático e ele pode ser classificado entre pequeno, médio e grande, e isso está na literatura do critical care. Então, pequeno é aquele derrame hemotórax menor do que 300 ml, o médio é entre 300 e 900 e o grande é o que tem maior que 900 ml. A radiografia de tórax ela costuma flagrar derrames maior do que 200, 300 ml. Então, logo, o ultrassom e a tomografia são métodos mais acurados. Tá? A complicação de se manter um hemotórax e não drená-lo é empiema e restrição pulmonar por fibrotórax, ou seja, a carapaça de fibra envolvendo aquele pulmão vai ficar encarcerado. A recomendação é drenar sempre que o derrame tiver mais de 300 ml, mas essa recomendação que é quase uma recomendação de especialista. Se você for olhar na literatura, não existem estudos randomizados frente a isso. E o tamanho do dreno? Qual dreno utilizar no hemotórax? Historicamente, se utilizava drenos calibrosos, ou seja, drenos de 36 French acima. Sempre foi considerado de escolha. Mas em estudos randomizados recentes, perceberam que drenos mais finos, tipo 28 French, até menos, eles são efetivos para a drenagem desse hemotórax e são menos traumáticos de sua inserção e manutenção. Então, atualmente, essa é a indicação do dreno, está escrito lá no nosso texto do livro Critical Care. Qual a indicação da intervenção cirúrgica frente ao hemotórax? Se você drenou o hemotórax ali, seja ele num complexo, num hemotórax traumático ou qualquer outra circunstância, e saiu mais do que 1.500 ml de sangue naquela drenagem, isso aqui é a indicação de intervenção cirúrgica. Se você drenou esse tórax e esse sangramento continua persistente, ou seja, mais do que 3 ml por quilo por hora nas primeiras 3 horas, ou mais do que 250 ml por hora, também é uma indicação de intervenção cirúrgica. Ou a terceira opção é se esse hemotórax estiver retido, ou seja, se você tem uma coleção vasta, você viu na tomografia, o cara já está com 2 litros de tórax, você não consegue contemplar aqueles coágulos, aquele sangue, então ele também tem indicação de intervenção cirúrgica, tá certo? Aqui eu trago para vocês, pessoal, o quê? Eu trago para vocês um fluxograma de atendimento em pacientes frente a derrame pleural. Então, o derrame pleural está presente? É um hemotórax? Se for hemotórax, a gente vai para a coluna da esquerda. Se não, a gente continua na direita. E por aí continua. Olha o que ele utiliza no Critical Care para avaliar o derrame pleural. Ultrassonografia. O tamanho tem mais de que 1,5 cm entre da coluna d'água ao pulmão? Se tiver, você drena. Se não, você vai avaliar outras situações. Tem sepsis ou pneumonia adjacente? Né? Não, aí você observa. Se tiver, você vai repetir o ultrassom de novo. Se tiver mais do que 1,5 centímetros, em algum momento você vai ter que drenar. E por aí vai. Então, o ultrassom é a nossa ferramenta e vocês vão ser abordados frente a isso sempre. Tá certo, pessoal? E aqui eu trago
as indicações, né, e as características, na verdade, da avaliação dos derrames pleurais complicados e não complicados. Então, tem as alterações radiográficas, alterações de pH, glicose, e se é recomendado a drenagem desse derrame pleural. Então, vamos lá. Um derrame pleural pequeno, menor que 1 centímetro, que não teve pH e glicose acessado, tem indicação de drenar? Acho que não. E não é mesmo. Um derrame pleural moderado, com mais de 1 centímetro no ultrassom, né? Aí você fez a toracocentese, tem um pH maior que 7,2 e a glicose maior de que 60. Tem recomendação de ser drenado? Não. Agora, se for complicado, tiver septação no ultrassom, debris celular, né? E outras coisas a mais, um pH menor do que 7,2, uma glicose menor do que 60, sim, esse tem indicação. Ou se você também meteu a agulha e saiu o pus, aí tem indicação também. A gente termina por aqui e vocês vão receber mais tarde o livro de questão para prova e treinamento, feito por nós mesmos. E muito obrigado pela presença de todos.